funciona. Quando falamos da questão das ofertas, nós precisamos entender a mesma coisa. E a nossa preocupação enquanto líderes é que a igreja possa entender não apenas o que tem que ser feito, mas como deve ser feito, com o coração correto. E quando falamos a respeito disso, eu creio que um outro exemplo muito claro, que nós podemos começar lá pelo primeiro exemplo de oferta do Antigo Testamento, que aparece na Bíblia, que é Gênesis 4, são as ofertas de Abel e de Caim. Capítulo 4 de Gênesis, do verso 3 a 7, relata o seguinte: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Deixa eu fazer uma pausa. Quando Deus se agrada, nunca é meramente da oferta, é do ofertante. Mas se Ele desagradar, também não é só da oferta, é do ofertante. Aliás, Malaquias 1:9, que nós lemos antes, faz a pergunta: com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa? O que Deus aceita é o ofertante, mas quando rejeita é o ofertante. O texto diz: o Senhor se agradou de Abel, da sua oferta, mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Deus está dizendo: você pode mudar o jogo, é só fazer o que é certo. Mas os dois ofertaram. Não era o que é certo, sim, mas é fazer o que é certo, do jeito certo. Nós podemos dizer que ao ofertar, Caim fez o que era certo, mas não fez do jeito certo. E a Bíblia nos mostra exatamente onde um acerta e onde outro erra. Quando você olha para a oferta de Caim, a Bíblia diz que Caim, ao fim de um certo tempo, trouxe uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Eu já vi gente tentar explicar e trazer explicações assim, quase que mirabolantes sobre por que a oferta de um foi aceita, de outro rejeitada. Eu uma vez ouvi alguém dizer: não, Caim trouxe do fruto da terra, o fruto do seu trabalho, do seu labor, do suor do rosto, e ninguém aceita diante de Deus por esforço ou por obras. Mas quando Abel trouxe do rebanho, né, isso significa que é o cordeiro que nos faz aceitáveis diante de Deus, é o sacrifício de Jesus. Mensagem linda se você estiver pregando salvação. Agora, para falar de oferta, gente, o verso 2 que nós não lemos diz: Caim era lavrador, Abel pastor de ovelha. Ou seja, cada um trouxe o fruto do seu trabalho. Um trabalhava com a terra, com a lavoura, o outro com o gado. Nós não podemos dizer que um entregou o fruto do trabalho e o outro não. Os dois entregaram o fruto do trabalho. Aliás, Deus pedia das primícias, tanto da terra como dos animais. Então, não faria sentido Deus pedir algo que Ele não se agrada de que seja entregue. Então, onde está o ponto, o X da questão? A Bíblia diz que enquanto Abel traz das primícias, os primeiros frutos, quando ele começa a ter os primeiros ganhos, em vez de comer, fazer a festa, comemorar, fazer o churrasco, né, pensar em si, o que Abel faz? Deus primeiro, eu por último, as próximas crias eu participo. Deus sai na frente. O que significa o verbo honrar? Nós estamos falando de honra. O verbo honrar, de acordo com o dicionário, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. O que basicamente Deus está dizendo é que nós devemos fazer diferença dele quando estamos tratando de assuntos relacionados às questões materiais. Deus primeiro, nós depois. Foi o que Abel fez. O que Caim fez? A Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos. Tempos é uma palavra indefinida no hebraico e também no português. Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses. Mas o que é inquestionável, no fim, um coloca Deus primeiro, outro deixa Deus por último. Isso significa o quê? Ele comeu do fruto do seu trabalho, usufruiu. Em algum momento olha para trás e pergunta: sobrou? Sobrou. Então dá para Deus. Eu quero te dizer, Deus não está interessado na sua sobra, porque sobra não reflete honra. Aliás, se você olhar, nós temos uma declaração no Novo Testamento que é muito semelhante. Marcos 12, do 41 ao 44, diz: sentado Jesus diante da caixa das ofertas. As traduções mais antigas dizem gasofilácio. Jesus observava como o povo lançava-lhe o dinheiro. Você consegue imaginar um culto? Jesus sentado na frente do gasofilácio. Alguns de nós até melhoraríamos a oferta. O que a gente esquece é que todo culto ele está olhando. Só que a Bíblia não diz que ele observava o quanto. Ele não está controlando quantidade. A Bíblia diz que ele observava como. Isso aqui precisa ser visto como uma chave.
Sentado diante da caixa das ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu enfatizei que Jesus não observava o quanto, porque o quanto é relativo. 2 pessoas estão dando o mesmo valor. Contabilmente, elas não estão dando a mesma quantia. Por quê? Aquele valor é proporcional ao que cada um ganha. Nós não podemos dizer que 2 pessoas que deram o mesmo valor estão dando, né, a mesma quantia proporcional ao que ganham. Segundo, a Bíblia nos mostra que Deus não está olhando apenas a quantidade. Me parece na contabilidade de Deus ele está medindo honra. Quanta honra tem? Os ricos deram grandes quantias. O impacto na contabilidade do templo era maior do que a mulher que deu 2 moedinhas. O original diz 2 leptos, eram as menores moedas que os judeus tinham. Quando se fazia o câmbio e trocava pela moeda do Império Romano, as 2 juntavam um quadrante, a menor moeda do Império Romano. Quer dizer, impacto contábil, quase nada. Jesus disse, ela deu mais. Qual a perspectiva? Primeiro, ele está vendo honra. Segundo, ele está vendo proporcionalidade. Mas quando falamos de honra, gente, a Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. Essa mulher talvez poderia ter comido uma tapioca a mais. A Bíblia diz todo o seu sustento, não tinha mais nada, nem para comer depois que ofertou. Mas diz, eu passo fome, mas Deus será honrado. Eu lembro dos meus primeiros anos de pastorado. Um dia eu estava no culto, sentava assim na primeira fila, perto do corredor. Na hora da oferta, o povo vindo à frente contribui, o irmão para do meu lado e ele chacoalha o bolso da calça para eu ouvir o tilintar das moedas. Tilintar é um verbo que a gente não conjuga muito, né? O barulho das moedas. E ele balançou a calça ao meu lado para eu ouvir o barulho das moedas. Ele falou, hoje eu vim dar a oferta da viúva pobre. Quando ele falou isso, eu dei um susto nesse cara, porque eu dei um berro a plenos pulmões. Glória a Deus! Ele até assustou. Que isso, pastor? Que empolgação. Eu falei, você falou que vai dar a oferta da viúva pobre. Ele falou, pois é, só moeda. Eu falei, não, a Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. Eu acho que você deve ser o cara mais rico da igreja, talvez um dos mais ricos da cidade. Você está me avisando que vai dar tudo o que tem? Eu falei, não, retificando, é só umas moedinhas. Eu falei, respeita a viúva pobre, porque ela proporcionalmente deu muito mais do que o que você está pensando. Sabe, nós precisamos entender exatamente o que significa isso. A Bíblia diz, os ricos deram da sobra. Sobra não reflete honra. Se deram da sobra, gastaram consigo, fizeram o que queria. Quando tem mal o que fazer, sobrou, bota Deus. Aliás, tem gente que nem consegue botar Deus porque não tem nem a façanha de fazer sobrar. Mas mesmo quem fez sobrar, incluiu Deus por último, não deu a ele honra. Então nós vamos observar ao longo das escrituras, ofertas foram entregues, mas que Deus não se agradou, porque ele nunca esteve interessado na oferta, nem naquilo que era entregue, mas na maneira como isso acontece. Ananias e Safira que eu digo. Ofertaram uma quantidade alta, daqui a pouco vou falar sobre eles, mas não foram abençoados nem honrados por Deus, porque Deus nunca esteve atrás do meu, do seu dinheiro, da minha ou da sua oferta. O que ele quer? Honra. Segunda coisa que nós precisamos levar em conta é porque ele pediu honra especificamente nessa área. Por que honrar com os bens? Existem outras formas de honrar a Deus. Então, por exemplo, em Marcos no capítulo 7, Jesus citando o profeta Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe honra com os lábios? Sim, praticamos isso agora há pouco no louvor e na adoração. Mas em nenhuma área Deus foi tão contundente, objetivo, direto, né, específico, pedindo honra, como nessa área material e financeira. A pergunta a ser feita é porque Deus pediu honra. Vamos por eliminatória. Não é porque ele precisa, porque ele não precisa de nada. Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, né? Deus não tem problema com autoimagem, não vai se sentir menos Deus se você não der uma lambida de adoração nele todo dia. Pelo contrário, ele é absoluto, completo em si mesmo, autossuficiente. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, diz, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Se ele não precisa da honra porque pediu, porque ela tem um impacto na minha e na sua vida. E aí eu e você precisamos entender por que é que Deus quis a distinção, essa honra, faça diferença. Eu e você precisamos entender que o dinheiro não é necessariamente um problema, mas a relação com ele pode ser algo muito delicado. Alguns anos atrás, um irmão no meio de uma conversa fala assim para mim, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura.
O dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca falou isso? Ele falou, certeza que falou. Eu falei, nunca. Ele falou, já te ouvi pregar sobre isso. Eu falei, você está enganado. Não, pastor. Eu falei, onde que está o texto? Algum lugar lá que o senhor podia me ajudar a achar. O senhor sabe que está lá. Eu falei, não está. E depois de fazer esse drama com ele, eu falei, você deve estar confundindo com esse texto aqui. Aí eu li para ele, 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Ele falou, está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Eu falei, se o dinheiro fosse problema, a maioria de nós já não tinha nem problema. Porque está faltando grana. Eu falei, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Ele falou, qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que você pode amar o dinheiro sem ter o dinheiro. Ou seja, você além de estar quebrado, mais quebrado que arroz de terceiro, naquele estado chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. Você, além de falido e quebrado, pode ter a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. E você pode ter dinheiro sem amá-lo. É por isso que o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu ainda era garoto, eu li em algum lugar a frase, o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. O que significa isso? Os antigos definiam a avareza assim, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então, se o coração não estiver preso a ele, nós basicamente entendemos que isso não é um problema. Então, aonde a relação com o dinheiro fica complicada? Quando ele assume um lugar de importância que não deveria ter. E por que isso é complicado? Porque ele vai concorrer com o lugar de importância que Deus deveria ter no nosso coração. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. E em outro lugar da Bíblia, nada foi tão claramente chamado de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, como a relação com o dinheiro. Em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo diz que a avareza, o crente quer apegar demais ao que é material, ele diz a avareza é idolatria. Ou seja, o crente que é apegado a isso, ele tem um ídolo, um falso Deus na sua vida, alguém concorrendo com o lugar de Deus. Em Mateus 13, na parábola do semeador, primeiro no verso 7, Jesus dá a alegoria. No 22 ele explica. No 7 ele fala da semente que caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente que germinou. Ué, se a semente é a palavra, o que é que tem o poder de sufocar? Concorrer a ponto de sufocar a ação da palavra na minha e na sua vida. No verso 22 Jesus explica a alegoria. E ele diz que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Ou seja, o dinheiro pode concorrer com o lugar de Deus, né? A valorização dele pode competir com o lugar de importância de Deus, ele pode sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida, ele pode ser um ídolo. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.